Nós vamos, neste momento, nossa abertura aqui do nosso texto, textuário, verdade aplicada. Você que está com a sua revista, pode tomá-la em suas mãos e nos acompanhar. Glórias a Jesus. Título da nossa lição, como já falamos, lição de número 3, 19 de abril de 2020, o Supremo Bom Pastor. O textuário: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Talvez um dos versículos mais conhecidos na Bíblia. A verdade aplicada, o nosso comentarista colocou o seguinte comentário: Cristo, nosso bom pastor, deu sua vida por nós, supre todas as nossas necessidades e está conosco em todo o tempo. Os objetivos desta lição têm por finalidade apresentar as características do bom pastor, expor as necessidades da ovelha e destacar a necessidade de conhecermos o bom pastor. Texto de referência, baseado no livro de Salmos, número 23, do versículo 1 ao versículo de número 6, que diz o seguinte: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar faz-me em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Louvado seja o santo nome do Senhor. O motivo de oração é para que oremos pelas muitas ovelhas que estão fora do aprisco. Quando você, no decorrer deste dia, você estiver orando, você for orar, lembre-se deste pedido de oração. Muitas ovelhas ainda não fazem parte do aprisco do Senhor. Orem por essas pessoas, orem por essas vidas. Elas são tão necessitadas de salvação como nós somos também. Graças a Deus já temos sido alcançados. Muito bem, queridos, vamos iniciar os nossos comentários desta lição de hoje. Nesta lição nós temos 3 tópicos para que nós esbocemos, para que nós meditemos um pouco sobre estes Salmos de número 23. No primeiro tópico, o nosso comentarista, ele aborda o seguinte: o pastor e suas ações. Eu quero pedir a você que está com a sua revista, você vai nos acompanhando, mas eu não estarei lendo toda a revista. A gente vai falar aqui sobre um comentário à parte que nós estudamos e aqui preparamos. Então, talvez o que eu vou falar aqui não é o que está escrito aí na sua revista, simplesmente é um apanhado que nós fizemos para que você consiga entender um pouquinho mais sobre esta lição. O pastor e suas ações. A palavra pastor, ela expressa alguém que tem uma relação íntima e pessoal, que produz confiança, já que o pastor
é quem convive com o rebanho. Ele conhece as suas ovelhas, ela conhece o seu pastor, como diz lá em João, capítulo 10, versículo 14. Ele disse que ele conhece as suas ovelhas e das suas ovelhas ele é conhecido. O pastor cuida, protege, guia as ovelhas. É o que torna essa relação mais forte a cada dia que passa. A palavra pastor, nós expressamos aqui, que ela indica uma relação próxima, uma relação pessoal, uma relação cotidiana, uma relação que traz segurança, que traz amizade, uma relação que com o passar do tempo fica familiarizada. O pastor, ele tem que transmitir segurança, respeito, confiança para as suas ovelhas. E dentro dessas características, ainda vamos ver um pouquinho mais à frente sobre essa característica do pastor, dentro dessas características, existe agora as suas ações. Nós já recitamos que além de cuidar, ele tem que proteger, ele tem que guiar as suas ovelhas. Se você for analisar sobre ovelhas, você vai ver que é um dos animais que ele tem pouca defesa ou quase que nenhuma defesa, não é um animal violento, não é um animal que possui garras, que dá chifradas, que dá coice, enfim, é um animal que ela é totalmente dependente do seu guia, do seu pastor, daquele que o protege. Essas ações do pastor, deixa eu voltar aqui para as anotações, que fica mais fácil para a gente já ir passando rápido para os nossos irmãos. O descanso nos momentos de perigo. Salmista Davi, um homem que já tinha sido pastor de ovelhas por um bom tempo, tinha experiência sobre isso, ele sabia as necessidades que a ovelha tinha de descanso e descansar sem estar correndo nenhum perigo. E quando ele aqui escreve, ele canta, ele faz essa poesia dos Salmos 23, ele diz que o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Aí diz, deitar me faz em pastos verdejantes. As ovelhas são animais indefesos, não enxergam bem, são incapazes de cuidar de si mesmas. Por isso, elas precisam do cuidado do pastor. Qualquer agitação ou intruso assusta as ovelhas. Elas são tão medrosas que não conseguem deitar-se a não ser que estejam totalmente seguras. Assim, com a presença do pastor, as ovelhas podem descansar em segurança, mesmo no momento de perigo, porque o seu pastor está protegendo o rebanho. Davi, ao falar de verdes pastos, ressalta que o seu pastor, além de proteção, ele revigora as forças. Olha o que nós lemos no Salmos 23. Deitar me faz em verdes pastos e guia-me às águas tranquilas. Querido, falando sobre o supremo pastor, ou sobre o bom pastor, é muito tranquilo para aqueles que são ovelhas desse aprisco, que confiam na proteção, na segurança que esse pastor dá. É muito tranquilo para essas pessoas, como diz no Salmo 37, descansar no Senhor, deleitar no Senhor, estar tranquilo nos momentos de dificuldade, estar tranquilo nos momentos de guerra. Não quer dizer que essas ovelhas, às vezes, não passam por momento de agitação, não passam por momento de susto, não passam por momentos de dificuldades. Sim, passam, só que tem uma segurança, tem uma confiança, sabe que o pastor está sempre por perto. Jesus disse assim, eis que eu estou convosco todos os dias da sua vida, até a consumação do século. Por maior dificuldade, por maior perigo que as suas ovelhas estejam passando, ele está por perto. O bom pastor nos traz tranquilidade, ele nos traz segurança. Davi, sabendo sobre isso,
Davi, conhecendo essas necessidades da ovelha e a ação do pastor, ele fica tranquilo, diz: o Senhor vai me guiar em pastos verdejantes, vai me fazer descansar. Eu vou poder descansar e o dia de amanhã eu estarei com as forças renovadas, porque o bom pastor, o meu pastor, ele está me protegendo. Um dos profetas disse: deitei, ou Davi mesmo, não me lembro agora no momento, deitei, dormi e acordei, porque o Senhor me fez repousar em segurança. Ainda sobre as ações do pastor: refrigério para a alma atribulada. O nosso pastor é aquele que refrigera a alma, ou seja, que retira, afasta as nossas impurezas, conduzindo-nos para um caminho correto. O salmista declara que o Supremo Pastor lhe concede refrigério para a sua alma, ele renova as forças, pois é o pastor que protege de todos os perigos, sejam eles externos ou internos, trazendo refrigério para a alma. Assim aprendemos neste salmo que Deus refrigera a alma do seu povo com a sua suave voz, o seu toque gentil. Por isso, as ovelhas conhecem o seu pastor e por ele ou são conhecidas. A gente para às vezes para pensar, queridos, sobre esse refrigério da alma atribulada. No capítulo 10 de João, quando o Senhor fala sobre o bom pastor, ele disse: eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Quando ele fala sobre isso, ele faz menção também de um que assume a posição de pastor, de alguém que apresenta-se como pastor e que às vezes até forma um aprisco, até forma um rebanho, e que muitas das vezes até é tido por esse rebanho como um bom pastor, mas que Jesus apresenta que ele é um mercenário. E quando é que na maior parte das vezes se percebe que o mercenário, que aquele que a gente achava que era pastor, ou que aquilo que as ovelhas achavam que era o seu pastor, não é o seu pastor? É no momento de perigo, quando vem o lobo, quando vem o predador, quando vem as dificuldades, quando a ovelha mais precisa de socorro, quando a ovelha mais precisa de cuidado. Jesus disse que o mercenário, ele foge, ele não cuida das ovelhas, ele deixa a ovelha à mercê do predador, à mercê das dificuldades. Mas Davi, ele apresenta aqui que o bom pastor, ele traz refrigério para a alma atribulada. Louvado seja o santo nome do Senhor. No versículo 3 é quando ele fala sobre isso: refrigera a minha alma e guia pelas veredas da justiça. Muitas das vezes a gente se vê em situação de tribulação, a gente se vê em momentos que a nossa vida está totalmente atribulada. Paulo, ele apresenta uma situação e quer dizer que ele tinha um espinho na carne, e que ele orou por algumas vezes ao Senhor, pedindo ao Senhor que tirasse aquele espinho da carne, tirasse aquele sofrimento dele. E a resposta do Senhor para ele é o seguinte: a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Isso significa, meu filho, você continua fraquinho, mas a minha graça continua contigo. O meu favor, que você não merece, mas ele vai estar contigo. É a proteção do pastor, é o cuidado que o pastor tem com a ovelha. Cuidado nem sempre é você ficar, vamos colocar, passando as mãos sobre a cabeça da ovelha. Não, o cuidado é você, em todo momento que a ovelha está em perigo, você está por perto para mostrar o caminho, guiar ela pelas veredas da justiça, guiar ela pelo caminho certo, mostrar ela os perigos que estão ao seu lado, para que ela não venha cair em nenhum perigo. É o cuidado
que o pastor deve ter com as ovelhas. O mercenário não. O mercenário é aquele que ele só quer ter lucro, ele só quer desfrutar, ele só quer a gordura, ele só quer a lã da ovelha. Agora o pastor não. Existe, eu costumo dizer sempre, que existe o pastor fazendeiro e existe o fazendeiro pastor. O pastor fazendeiro, porque a diferença do pastor para o fazendeiro é que o pastor ele cuida da ovelha e o fazendeiro não, ele cria ovelhas. Por quê? Ele cria porque é um produto que ele vai lucrar com as ovelhas. Esse é o fazendeiro. Já o pastor não, o pastor é aquele que cuida da ovelha. Então, um pastor fazendeiro é aquele pastor que ele está cuidando das ovelhas para eles desfrutar do lucro das ovelhas. Agora, o fazendeiro pastor é aquele que ele tem ovelhas, ele possui ovelhas, mas ele cuida das ovelhas. Ele tem prazer em cuidar das ovelhas. Jesus deixou bem claro, como é que você descobre se é mercenário ou se é pastor? Na hora da dificuldade. Porque o pastor protege. O pastor protege. A presença do pastor traz alegria, traz força, traz coragem para a ovelha, tira o medo, faz a ovelha revigorar. Tem sempre palavras de ânimo, tem sempre palavras de bênção, tem sempre palavras de ajuda. Tem palavra de correção? Sim. Sim, porque a justiça dá a cada um aquilo que lhe é devido. Ele guia pelas veredas da justiça. Não é promessas mirabolantes. Não é a pessoa estar no erro e dizer, não, Deus vai te abençoar, não. É palavra certa, ó, caminho certo. Vereda da justiça. E isso está errado. Você não pode viver assim. É o cuidado do pastor. Porque quem ama, cuida. E o cuidado é botar no lugar certo. É corrigir na hora que tem que ser corrigido. É elogiar na hora que tem que ser elogiado. 1.3 fala sobre o seguinte: presença nas horas difíceis. A melhor forma de superar fracassos ou enfrentar o corredor da morte é a convicção de que Deus está no nosso lado. No versículo 4 do Salmos 23 diz: ainda que eu passasse pelo vale, ou andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Por quê? Porque o meu pastor está comigo. O bom pastor, o supremo pastor está comigo. Davi, após refletir sobre os perigos externos e internos, passa a análise da situação do pastor em face aos momentos difíceis da vida. O corredor da vida humana, o corredor da morte. Como ele diz, como eu acabei de recitar os Salmos de 23, 4. O vale da sombra da morte pode ser qualquer situação de perigo ou aflição em nossas vidas. Alguns, às vezes, passam por momentos difíceis com a questão de saúde. Outros passam em situações difíceis com alguma área da sua vida, com um familiar, e muitas das vezes é como se estivesse no corredor da morte, no vale da sombra da morte. A gente já teve essa experiência, já passamos por isso algumas vezes, e como a palavra do Senhor, a presença do Senhor nos confortou, nos fez estar tranquilo, nos fez estar em paz, mesmo em meio à guerra. Essas são algumas das ações do sumo pastor. No tópico 2, dando mais um pouquinho, no tópico 2, fala sobre as necessidades da ovelha. O pastor tem que conhecer as necessidades da ovelha. A ovelha tem 3 necessidades básicas: proteção, direção e provisão. O nosso comentarista, ele colocou algumas características do pastor. A presença do pastor no meio das ovelhas, ela traz tranquilidade e proteção. Já os pastores exigem dele algumas qualidades, melhor dizendo, algumas qualidades, não características, algumas qualidades. Por exemplo, ensinar como as ovelhas devem agir, guiar o rebanho,
ser exemplo moral e espiritual das ovelhas e ir adiante delas, inteiramente devotado ao seu rebanho, garante segurança do rebanho, imita um pastor sendo um bom subpastor, ele alimenta e protege os rebanhos. Tudo isso está na revista da escola dominical, está aí na revista. Procura as ovelhas perdidas, livra as ovelhas dos animais ferozes. São características do pastor, mas existem as necessidades da ovelha que nós falamos. Então, o pastor, se ele tem a característica, como nós já falamos no tópico anterior, agora ele tem que olhar para as necessidades da ovelha. Primeira necessidade de proteção. A ovelha precisa de proteção. Davi, embora tivesse poder e riqueza, tinha plena convicção de que somente o seu pastor poderia lhe proteger. As ovelhas, elas necessitam de uma proteção 24 horas por dia. É interessante quando a gente pesquisa, em pesquisa secular, sobre ovelhas, algo que a gente me chama muita atenção, é que as ovelhas, às vezes, elas estão pastando, e quando elas ouvem o lobo, rugido, o lobo, rugido? Uivar, isso, obrigado. Quando elas ouvem o lobo uivar, a primeira coisa que elas fazem é levantar a cabeça e procurar o pastor. Se ela vê o pastor, elas voltam a pastar normalmente. Agora, se ela não vê o pastor, ela se desespera. Aí ela começa a sair uma para lá, outra para cá, começa a dispersar e vira uma presa fácil para o lobo. A ovelha precisa de proteção. A ovelha precisa estar sob a proteção do pastor. Existem momentos que os lobos vão uivar, leões vão bramir, enfim, vai acontecer diversos ruídos, num bom sentido ou no sentido espiritual, para dispersar as ovelhas, para trazer perturbação à paz que as ovelhas estão enfrentando. Se neste momento o pastor não estiver por perto para transmitir proteção, segurança para as ovelhas, com certeza o predador vai atacar, ele vai perder algumas das ovelhas do seu rebanho para o predador. Então tem que ter proteção. Dando um pouquinho mais, a necessidade de direção. As ovelhas, elas não possuem uma visão apurada. Como alguns comentaristas falam, elas são míopes. E assim se desviam e se desgarram-se facilmente do rebanho. Neste momento é que ela precisa de um pastor. Jesus disse assim, quando ele chama as suas ovelhas, ele vai à frente dela, lá no capítulo 10 de João, e as suas ovelhas o seguem. Sabe por quê? Porque ela conhece a sua voz. Ela conhece a voz do pastor. Por que ela conhece a voz do pastor? Porque tem um relacionamento diário. Estão sempre juntos, ela está sempre ouvindo a voz do pastor. Então a voz do pastor se torna conhecida. Então ela não segue voz estranha. Eu costumo dizer sempre que o bom pastor, ele não precisa fazer cerca. Para quem conhece um pouco sobre a criação de gado, diversas espécies, sabe que num pasto você faz cerca para que o animal não fuja, para que o animal não vá para a fazenda vizinha. Tem esse cuidado. Mas no caso das ovelhas, o pastor não precisa fazer cerca, ele só tem que ter pasto verdejante. Ele só tem que ter alimento, porque ele tendo alimento para as ovelhas, a ovelha não vai atrás do outro. Se a ovelha está acostumada com a sua voz, ela não vai seguir voz de estranho, porque ela tem confiança, ela tem segurança, e ela sabe que está andando em boa direção. Quando você, deixa eu dar um exemplo rapidamente aqui,
A gente, às vezes, esses dias que já vivemos, desses anos todos que Deus nos deu, a gente já muitas vezes saiu em companhia de outras pessoas, de amigos, e quantas das vezes amigos nos chamaram para ir em algum lugar e disse, não, é tranquilo, é fácil de chegar. Por exemplo, eu gosto muito de pescar, às vezes vamos em tal lugar pescar, é muito bom, e a gente é um sofrimento danado para chegar lá. Quando a pessoa chamava a gente de novo, a primeira coisa que eu dizia, contigo eu vou não. Contigo diz não. Aí um termo que a gente usa no mundo, né? Você só coloca a gente em canoa furada. Então não vou. Se você está conduzindo o seu rebanho, se o pastor está conduzindo o rebanho dele, e o rebanho só está se dando mal com a direção, como é que o pastor quer que essa ovelha ouça a sua voz? A ovelha precisa de direção. Ensina o caminho, guia no caminho. Como Paulo disse para Timóteo, o que de mim ouviste através de muita testemunha, confia isto a homens fiéis. Fale da sã doutrina, disse para Tito. Ensine a sã doutrina para que sejam sadios na fé. Ensina a palavra de Deus. Ensina a verdade. Ezequiel profetiza. O que vai profetizar? Profetiza, ouça secos, ouvir a palavra do Senhor. Direção, caminho certo. Não precisa ficar inventando atalhos. Andando mais um pouquinho, a última necessidade das ovelhas, estamos indo um pouquinho rápido por causa do horário, a necessidade de provisão. As ovelhas necessitam ser alimentadas, precisam que lhes sejam fornecidas pastos verdejantes e águas tranquilas, porque ovelhas não bebem águas em correnteza. Se você for analisar na Bíblia, os pastores de ovelha, todos eles cavavam poços para dar água para suas ovelhas, tiravam e colocavam, porque a ovelha não bebe água em correnteza. Ele não é como um boi, como outros animais que chegam na beira do rio, a corrente, ele para e bebe água. Não, a ovelha não, a ovelha ela só bebe água em lugar tranquilo. Prepara águas tranquilas. Bom pastor, ele sempre prepara águas tranquilas para as ovelhas. Palavras que mexem com a alma, palavra que fala lá no íntimo. Porque às vezes a correnteza só faz agitação, só agita, faz aquela coisa, aquele barulhão, é como uma enchente, vai fazendo aquilo tudo, mas as águas tranquilas são a que molha, a chuva fininha, aquela chuva que cai direto fininha, essa chuva é que encharca a terra. A chuva pesada só traz correnteza, só traz enxurrada, sai destruição. Faz deitar pastos verdejantes e águas tranquilas. Provisão. Como pastor, devemos sempre estar observando por que as ovelhas às vezes estão fugindo. Não adianta ficarmos colocando cerca. Vamos dar uma analisada na alimentação. Vamos dar uma analisada no que estamos passando. Qual é a provisão que estamos trazendo para as nossas ovelhas? Esses salmos que estamos falando, no versículo 1 ao 3, ressaltam que Jesus é suficiente para suprir todas as necessidades. Ele dá a alimentação, isso é a provisão, ele dá a direção e ele dá a proteção. Portanto, querido, preste atenção. Se você ainda não se colocou como ovelha, às vezes você até diz, o Senhor é meu pastor, mas você nunca foi ovelha, procure ser ovelha de Jesus, para que você possa gozar das ações do que esse bom pastor, ele faz pelas suas ovelhas. Para encerrarmos no tópico 3, fala sobre Cristo, o Supremo Pastor. Eu sou o bom pastor, lá João 10:11, o bom pastor dá vida pelas ovelhas. No Evangelho de João, Cristo faz uma autodesignações, pelo menos 7. A gente tem falada direta, mas se você for analisar, tem umas 13 ou mais designações aí, mas o nosso comentarista falou sobre 7, que está aí na revista. O 3:1 fala sobre
o dar a vida pelas ovelhas. Ao afirmar ser bom pastor, Jesus se distingue do mercenário e do ladrão. O mercenário, quando vê o perigo, abandona as ovelhas para se salvar. Não importa com as ovelhas. Jesus age de modo diferente. Ele dá a vida pelas ovelhas. Ele se coloca em perigo pelas ovelhas. Davi, quando pastor, ele ressalta para Saul que quando ele estava pastoreando as ovelhas, veio um lobo ou um urso, primeiro, e arrebatou uma das ovelhas, atacou o rebanho e pegou uma ovelha. E ele disse que imediatamente ele foi atrás do urso e agarrou ele. O leão, por exemplo, ele agarrou pela barba, tomou a ovelha da boca do leão e matou o leão. E também ele fez isso com o urso. É lógico, Davi fez isso e disse, mas quem me ajudou, quem me protegeu, quem me guardou, não foi eu, estava guardando as ovelhas, animal mesmo, mas como ovelha, quem me guardou foi Deus. Mas a gente vê a ação do pastor Davi. Muitas das vezes, as ovelhas estão sendo destruídas por falta desse cuidado. Jesus não quer que nós venhamos morrer em favor de ninguém. Entendamos isso. Jesus não quer que a gente venha morrer porque não precisa disso. Só um morreu em favor da humanidade, que foi Cristo. Mas é que nós nos demos, isso é, nós coloquemos a nossa vida, o nosso dia a dia, todas as nossas forças à disposição daqueles que hão de herdar a salvação, daqueles que estão para ser salvos, para ir para o céu, aqueles que carregam o nome de Jesus. Nós precisamos amar, fazer por amor e não por responsabilidade, não por compromisso, que isto é dar a vida pelas ovelhas. 3.2. Relacionamento com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. Jesus afirma que conhece as suas ovelhas, e que dela é conhecido. Diversos atos revelam o profundo relacionamento de Jesus com as suas ovelhas. O primeiro é que ele chama pelo nome. Isso demonstra que ele conhece a identidade, individualidade e o temperamento de cada ovelha. Querido, nesse texto que Jesus fala que ele conhece as suas ovelhas, coisa toda, chama ela pelo nome, que elas seguem, ele está demonstrando que ele conhece a cada um de nós. Ele conhece o nosso temperamento, ele conhece a nossa identidade, ele conhece a nossa individualidade. Enfim, ele conhece você. Ainda que nós muitas das vezes tentamos maquiar, mas não adianta. Ele nos conhece. Por isso ele é o bom pastor. E no 3.3, encerrando, um cuidado que o bom pastor tem. Ele disse assim, outras ovelhas, eu tenho outras ovelhas, no versículo 16 do capítulo 10 de João, ele diz, tenho outras ovelhas que não são desse aprisco, que ainda não estão nesse aprisco, e eu preciso rebanhá-las. Em João capítulo 20, capítulo 17, versículo 20, Jesus fazendo a oração sacerdotal, ele diz o seguinte, Pai, ele orando pelos seus discípulos, aí ele abre um parênteses, ou abre essa oração, intensifica essa oração, estende essa oração, ele diz, Pai, eu não te peço somente por estes, isto é, pelos discípulos, mas eu te peço por aqueles que ainda hão de crer em mim, que pela tua palavra hão de crer em mim. Observamos bem, o bom pastor, ele não está preocupado só com as ovelhas que ele tem no seu rebanho, ele também está preocupado com outras ovelhas que ainda estão sem um aprisco e que precisam ser arrebanhadas. Jesus, lá no seu ministério terreno, ele já estava preocupado contigo, ele já estava preocupado comigo, ele já estava preocupado com a gente. Ele queria nos arrebanhar, ele queria nos salvar. E é interessante que a mesma proteção que ele dava para os seus discípulos como
homem ali, fisicamente com eles, ele continua nos dando hoje essa mesma proteção, tanto interna como externa, tanto uma proteção na vida do dia a dia, como uma proteção espiritual. O que nós precisamos é simplesmente estar como ovelha do Senhor. Não basta nós lermos as promessas, não basta lermos e sabermos, conhecermos a proteção, se nós não estivermos no esconderijo do Altíssimo, se nós não estivermos nas mãos do Senhor. E para estar como ovelha de Cristo, para estar como ovelha deste aprisco, temos que estar de acordo com as normas deste aprisco. O Senhor nos chamou para sermos santos. Todo este cuidado, todo este zelo que o Senhor tem conosco, é para que nós cresçamos, nos santifiquemos, alcancemos a estatura de varão perfeito e possamos um dia estarmos prontos para morarmos com Ele eternamente na glória, porque lá sim, esse pastor ele vai nos guiar, ele vai nos alimentar. Aí já não é mais nesse sentido que nós vivemos hoje, no âmbito espiritual. Lá vai ser face a face, porque nós o veremos assim como Ele é. Portanto, vale a pena sofrermos um pouquinho mais, abrirmos mão do mundo, abrirmos mãos das ofertas, das alimentações, das proteções que o mundo dizem que dá, porque só o Senhor dá a proteção nesta vida e nos garante uma vida no futuro. Nós assim queremos agradecer a todos, pedimos ao Espírito Santo que nos ajude para que não apenas, como está aí na conclusão, não apenas conheçamos o Salmos 23 como o Salmo do Senhor, mas que mantenhamos um contínuo relacionamento com Jesus Cristo, como ovelhas do seu rebanho, sendo submissos ao seu cuidado e direção. Que Deus nos abençoe. Logo mais, nós teremos o nosso culto de adoração ao Senhor, estaremos fazendo aqui online, e será também a ceia do Senhor. Você que ainda não recebeu, a gente vai, aí no decorrer do dia, entregar a sua ceia para que você ceie conosco. Você vai cear na sua casa, a menos alguém que não faz parte do grupo de risco e que queira vir até a congregação e tomando todos os cuidados. A gente vai ter aqui na entrada, tem ali uns frascozinhos com álcool gel, você vai passar o seu álcool gel na mão, não vai sentar juntinho com o outro, sem aglomeração. Se algum dos irmãos quiserem vir tomar a ceia aqui conosco, pode vir, desde que você não faça parte do grupo de risco. Se você faz parte do grupo de risco, a recomendação é fique em casa. Fique em casa. Se cuide, porque Deus ainda precisa de você na obra dele aqui nesta terra, tá? Mas e à noite a gente vai estar explicando direitinho aqui no horário como é que vamos fazer, tomar ceia, tá? Os kitzinhos aqui. Pega para mim os kits, fazendo um favorzinho naquela bolsinha ali. Pega para mim, só para me mostrar aqui, um só, pega só um, só para eu mostrar aqui já, para os irmãos verem como é que é o nosso kitzinho. Isso vai ser distribuído, ó, aqui está o pão e o vinho, isso vai ser distribuído, lá na hora eu vou explicar para você, quando nós formos, todo mundo vai cear junto, vai tirar o pão, a gente vai fazer aqui a apresentação, vamos orar ao Senhor e você vai cear aí na sua casa e a gente aqui, tá bom? Então logo mais, a partir das 18 horas, nós estaremos com o nosso culto aqui online e onde também estaremos ceando. Amém, meus queridos? Deus abençoe a todos. Desejamos um excelente dia a todos vocês. Vamos orar para agradecermos ao Senhor. Glória a Jesus. Presbítero Luiz Carlos, meu filho, vem orar aqui ao Senhor e impetrar a bênção apostólica, assim encerrando a nossa EBD nesta manhã. Em nome do cooperador Robson Braga, nós agradecemos a todos. Você está acompanhando, nossos adolescentes também estão tendo um videozinho que eles estão fazendo para poder passar, os nossos jovens também, o Luiz Carlos está fazendo um videozinho, está passando aí para eles um videozinho. Nós estamos aqui na classe Betel adultos,
E muito em breve, em nome de Jesus, vamos estar aqui presencial todo mundo. Em nome de Jesus. Soberano Deus, maravilhoso Pai, queremos, Senhor, te agradecer por mais essa aula. Obrigado pela vida do teu filho, Senhor, que ministrou aí, ó Pai, mais uma lição aos nossos corações. Nos leva em paz, Senhor, debaixo das tuas santas mãos, e que esta lição venha alcançar almas, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo esteja com todos os fiéis que aguardam a vinda do Senhor, e digamos todos, amém.